os pastores aqui da organização, da direção da EBON, e agradecendo os pastores, quero agradecer todo o povo de Deus dessa terra, desse lugar, que nos recebeu com muito carinho e amor. E nós viemos com o coração aberto, com desejo de continuar servindo a Deus, servindo ao seu povo, para a glória do seu nome. Amém? Podeis assentar, por gentileza. Deus abençoe. Permita-me, antes de ler a palavra de Deus e de entregar o que Deus me mandou trazer, quando o pastor Flávio me falou sobre esse chamado para estar aqui, Deus me deu as duas mensagens, a de ontem e a de hoje. Aí depois eu só fui me preparar, fazer algumas anotações, porque a gente esquece, mas as mensagens Deus me deu. E então, assim, o que eu falei, se você gostou, glorifique a Deus. Se não gostou, trate com ele, porque eu só sou instrumento. Só entreguei. E nessa noite só vou entregar de novo. Se for bom, glorifique a Deus. Se for ruim, reclame com ele. Amém? Eu só sou servo, só sou vaso. Se for para me comparar, assim, para eu mesmo dizer quem eu sou igual a jumenta de Balaão. A jumenta falou e ninguém nem sabe o nome da jumenta, nem a importância dela e tal. Ela só falou que o anjo de Deus estava na frente, não estava vendo o anjo lá não. Eu só falo alguma coisa aqui. Se vocês tiverem algum motivo de glorificar, glorifique a Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Sou um mero instrumento e não é nada por mim, é apesar de mim. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de dizer algumas coisinhas rapidamente, para não tomar o tempo da palavra, nem ser cansativo. Eu sei que os irmãos estão aqui desde ontem, de forma muito intensa, né? Sem querer meter a colher, mas já metendo a colher, vocês têm um jeitinho de dar um espaço para vocês mesmo e um pouco descansar na próxima EBON. Não fica muito intenso. Sei lá, né? É só uma sugestão. Só uma sugestão, porque senão vocês vão ficar igual, como diz o baiano, né? Cantiga de grilo, foi direto. Né? O velho chega sempre ontem aqui, não foi, pastor? Não pode falar não. Tá certo. Muito bem. Bom, mas rapidamente eu quero dizer para os irmãos assim, olha, eu estou hoje há 17 anos e alguns meses, já em maio agora fecha 18 anos, que Deus nos levou para a Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E estamos lá servindo a Deus, servindo ao seu povo e servindo a sociedade também, dentro do possível, como um servo de Jesus, um discípulo de Jesus. Daí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: o Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil. Orem pelo Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul ainda é um campo missionário. Durante esse tempo que nós estamos ali, nós já tivemos o privilégio de ganhar os primeiros casais de uma família onde não há nenhum histórico de crente em tempo nenhum. Então, alguns casais gaúchos que nós ganhamos, diz pastor, não tem história, não existe conhecimento histórico de ninguém crente em nossa família. Então, nós ganhamos alguns casais que são os primeiros na história da família de alguns gaúchos ali no Rio Grande do Sul. Bom, então ore pelo Rio Grande do Sul, que é um campo missionário. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: muitas vezes os irmãos ouvem sobre o Rio Grande do Sul e quando fala em Rio Grande do Sul só pensa em riqueza. E o Rio Grande do Sul é um estado rico, como o Brasil, um Brasil rico. O Rio Grande do Sul também é um estado muito rico. Mas o Rio Grande do Sul também, a maioria do povão é pobre. Rio Grande do Sul tem pobreza.
também, só não tem miséria, mas pobreza tem, escassez tem, mas miséria não, porque às vezes aqui do norte do país, do nordeste, e às vezes até em alguns estados do centro-oeste, em algumas regiões de Minas Gerais, sei lá, tem alguns lugares onde há miséria. Então, Rio Grande do Sul, miséria não tem. Bom, tem o pecado que escraviza nas drogas, no crime, né? No tráfico de drogas, na dependência química, no alcoolismo, na prostituição, no homossexualismo e tudo mais. Tudo isso aí traz calamidades. Isso lá também tem, né? E os maiores encontros de macumbaria, magia negra, candomblé, umbanda, quimbanda e toda essa bagulhada toda, o maior encontro nacional e internacional desse povo, os maiores congressos no Brasil, é no Rio Grande do Sul. É lá, né? Especificamente numa cidade que compõe a grande Porto Alegre, que chama-se Viamão, que é a cidade mais alta do estado. E quando houve as enchentes, não foi atingida. E eles disseram que foi as entidades que protegeram, mas é porque é a cidade mais alta do estado. Se alagasse Viamão, teria alagado todo o Rio Grande do Sul, né? Então, eu estou dando assim, algumas informações. Rio Grande do Sul não tem seca, chove de janeiro a janeiro, o ano todo chove, né? E algumas informações que muita gente às vezes não sabe, então alguma coisinha pequena só para vocês vão entender. Então, quando se fala em seca no Rio Grande do Sul seca, quando clama e diz aí no jornal, está seca, são 20 dias, 30 dias sem chuva. Então, 20 dias, 30 dias sem chuva no Rio Grande do Sul, a terra começa a secar, rachar, e aí eles começam a ter escassez de água. Seca, com 30 dias sem chuva, né? Mas então o Rio Grande do Sul, aqui em Goiás, chove muito em dezembro, janeiro e fevereiro. São os 3 meses que mais chove no Goiás, aqui na nossa região do centro-oeste. São os 3 meses que menos chove no Rio Grande do Sul. Dezembro, janeiro e fevereiro. Mais chove. Mas se há alguma seca no Rio Grande do Sul, vai ser em dezembro, janeiro e fevereiro. Tá? E são os 3 meses que tem calor igual aqui. Calor quente, assim, bem quente, com 30 graus ou mais, é dezembro, janeiro e fevereiro, né? Março, abril e maio é clima baixo, com algumas temperaturas, como chama, alterações, né? Clima um pouco mais baixo, mas é clima mediano. Agora, junho, julho e agosto é inverno. É inverno. Aí, inverno lá não é chuva, inverno lá é frio. E eu não conhecia frio. Eu sou baiano e vivi em Goiás, né? Sou meio goiano também, goiano, né? Mas eu não conhecia frio. Eu fui conhecer frio no Rio Grande do Sul, né? Frio de doer a canela, né? E se você pensar assim, eu acho que eu vou morrer. Eu senti no Rio Grande do Sul. E esses 3 meses mais frios lá no Rio Grande do Sul, que é junho, julho e agosto, nós temos madrugadas com menos 4 graus, ou 4 graus abaixo de zero. E nesses 3 meses o clima médio é entre 3, 5, 10, 12 graus no máximo. Quando dá uns 15, 20 graus é calor, nesses 3 meses. Então é mais ou menos assim. E depois, né, de agosto, setembro, outubro, né, até chegar novembro, é médio. Tem dias frios demais, tem dias um pouquinho mais quentes, mas é um clima mediano. Estou só dizendo isso só para que os irmãos conheçam um pouquinho do nosso Rio Grande do Sul, né?
E quando eu falo que sou pastor do Rio Grande do Sul, meus colegas aqui dizem, sou pastor de igreja rica ainda. Mas o Rio Grande do Sul é rico, mas as nossas igrejas ainda não alcançaram esse patamar, não. As igrejas para cá, para o centro-oeste, para o nordeste, ainda continuam sendo ainda igrejas maiores do que as igrejas do Rio Grande do Sul. E eu estou dizendo isso praticamente envolvendo todas as denominações, tá? Então, ore pelo Rio Grande do Sul, estamos lá trabalhando para Jesus. Muitas pessoas também pensam que no Rio Grande do Sul não tem negros. Lá tem muitas cidades onde tem quilombolas e descendentes de escravos, e tem negros também no Rio Grande do Sul, tá? Agora, nós temos muitas cidades lá que são comunidades italianas e alemãs, são cidades mais apuradas, assim, um povo mais loiro, mais alemães, mais gringo, como diz a história. Mas lá também tem os índios, que são os bugres de lá, que é um povinho, uns índios baixinhos, e é a mistura heterogênea lá de africano com índio, e com alemão, e com italiano e tudo mais. Mas o Rio Grande do Sul é uma bênção. Tem muita gente que diz lá, o povo é meio frio, né, pastor? É um povo difícil, é um povo bravo. Eu só digo assim, o Rio Grande do Sul é diferente, é só diferente. Mas é um povo maravilhoso quando se converte e dá crente bom também. Para a glória do nome de Jesus. Amém? Bom, só alguma coisinha assim, eu queria deixar só essas informações e pedir oração por mim e pela minha esposa. Estamos ali, nossos filhos estão em Goiás, em Minas, nossos filhos e netos, nós temos 4 filhos e 15 netos, para a glória de Deus. Somos casados há 42 anos, né? Não parece, né, meu amor? Mas nós já temos 42 anos de casados, né? E eu já tenho 64 anos. E há 60 anos atrás, eu tinha 4 anos de idade, né? Eu tive o privilégio de conhecer o saudoso pastor Rodrigo Santana, né? Que batizou meu mano nesse dia e pregou uma mensagem lá na beira do riacho de Santana, onde ele foi batizado. E a mensagem do pastor Rodrigo Santana era assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu ouvi a mensagem, nunca esqueci. Eu com 4 anos de idade, ainda lembro como hoje, e tenho saudade do Rodrigo Santana, nosso líder ali no estado de Bahia. E foi ali que nós convertemos, e de lá para cá a gente vem peregrinando e servindo ao Senhor. Somos igreja militante, mas logo Jesus voltará e nós seremos a igreja triunfante para a glória do nome de Deus. Louvado seja Deus. Agora eu vou ler a palavra e vou falar dentro do período que o pastor Daniel me deu. Eu sei que os irmãos alguns estão cansados, né? Às vezes tem vontade de levantar. O pastor Daniel já pediu aí que se puder segurar um pouquinho, segura, não é? Se não, então faça isso com muito temor e tremor, e Deus vai estar nos dando vitória. Mas para os irmãos que estão um pouco cansados fisicamente, eu quero vos relembrar que a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que Deus renove as suas forças. Que Deus renove as nossas forças nesta noite, para nós fazermos o que temos que fazer. Estamos aqui para cultuar ao Senhor. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos fazer o culto. Amém? A igreja não assiste o culto, a igreja cultua ao Senhor. É nós que cultuamos. Então, às vezes alguém fica pensando assim: vamos ver que tipo de louvor vai sair, que tipo de pregação vai sair, para a gente ver como é que vai ser o culto. O culto depende de você. Você que está aí no banco, você é um adorador. Depende de você. Você pode fazer esse culto aqui ser uma bênção. Se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vi os grupos aqui cantando, que coisa linda, né? As crianças, os jovens,
Aí eu me lembrei da minha época de jovem. Eu também fui jovem, não, gente? Fui criança, fui jovem. Mas já uso a vaga dos idosos, já, viu, gente? Eu já tenho 64, eu posso usar. Tem alguém que mais não parece que eu pinto cabelo, não pinto. Não tem Santo Antônio, não tem ninguém aqui, não. Já tem uns branquinhos aqui. E se branquear também não tem problema. Mas por enquanto não branqueou, não. Mano. Mas está tudo certo, está tudo bem. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Êxodo, capítulo de número 33. Êxodo 33. Não por mim, mas porque eu vou falar um pouquinho mais em pé, vocês vão continuar sentados, mas em reverência à palavra do Senhor, você poderia se colocar em pé? Êxodo capítulo 33, versículo de número 12. Aleluia, aleluia. Como diz o baiano, eu estou ouvindo um zum e não é de glória a Deus e aleluia. Se for, não tem problema. Mas eu estou ouvindo um zum e ainda não é de glória a Deus e aleluia. Acho que daqui a pouco vai ser. Aleluia. Êxodo 33, versículo 12 em diante. Diz assim, até o 14 nós vamos ler. E disse Moisés ao Senhor: vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste saber. É Moisés dizendo com Deus, viu, irmãos? É Moisés falando com Deus, dialogando com Deus. Então Moisés está dizendo: Senhor, vê que tu me dizes, faz subir este povo, e não me deste a saber, quem enviarás comigo? Mas disseste, Moisés está dizendo que Deus disse para ele: conheço-te pelo nome, e tu encontraste graças aos meus olhos. Versículo 13: por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, e para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação, falando do povo de Israel, é o teu povo. E ele disse, Deus disse para Moisés: minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus está dizendo para Moisés. Versículo 15, Moisés diz assim: e ele disse-lhe, Moisés disse para Deus: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. E nós estamos diante do Senhor. E nós mais uma vez nos submetemos ao Senhor. Somos submissos à tua vontade e ao teu propósito. Fala conosco pelo teu Espírito Santo, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos aceitar. O tema da EBOM é a igreja e os desafios contemporâneos. Ontem eu falei sobre um grande desafio contemporâneo para nós como igreja de Jesus. Sei que os pastores hoje discorreu, eu ouvi alguns deles, porque sei que à tarde também houveram reuniões onde houveram também ministrações,
de assuntos da palavra de Deus, mas os assuntos que eu peguei pela manhã, quando o pastor Mário trouxe aqui a palavra de Deus e também o pastor Ananias, então eu sei que os irmãos trouxeram, os irmãos falaram aqui sobre alguns desafios contemporâneos da igreja e às vezes falando sobre, no caso, os desafios que nós enfrentamos, quem sabe no dia a dia, na vida secular, nos tempos modernos, nos nossos meios de comunicação e tudo mais, né? Mas Deus me levou para um caminho ontem e hoje que são também desafios contemporâneos. Por exemplo, manter o amor à vinda de Jesus, porque nós temos muitas coisas querendo roubar a nossa atenção, né? E por incrível que pareça, não é ser pessimista, mas realista, algumas pessoas, não a igreja, né? Não a igreja corpo de Cristo, mas a igreja local tem sofrido, né, baixas com essa questão dos nossos desafios e das nossas distrações dos tempos contemporâneos. Porque nós aprendemos e ouvimos, o pastor Ananias falou aqui, que a igreja de Jesus, ela é completa, a noiva de Cristo é intacta. Até tem uma música muito bonita que nós, os crentes assembleianos pentecostais, cantamos e às vezes a gente acha até bonito e dá glória a Deus e aleluia com ela, mas analisando ela à luz da Bíblia, diz que tem um hino que diz que é só 50% que vai, não, a noiva de Jesus ela vai 100%, Deus não vai chegar lá com uma noiva aleijada. A noiva de Jesus é completa, ela vai subir 100%. Agora, a igreja local, que é composta, não é, de trigo e joio, aí joio não sobe, joio não vai não. Então, que ficar não é igreja, que ficar são deixados para trás mesmo. A igreja ela vai imaculada, sem ruga, sem mancha, gloriosa, como a palavra de Deus diz: quem é essa? Formosa como o sol, brilhante como a lua, formidável como um exército com bandeira. Quem é essa? É a igreja de Jesus. E ela vai completa, 100% do corpo de Cristo, a noiva de Cristo, sobe completa. Agora, crente e joio vai ficar por aí aos montes. Acho que o inferno vai ter uma grande quantidade de crente e joio. E eu não quero ser um deles. Se você não quer ser também, se cuide. E porfia por entrar pela porta estreita, porque o caminho largo leva à perdição, mas o caminho estreito leva à vida eterna. Aleluia. Então hoje, lendo esse texto, onde Moisés pede a presença de Deus, porque ele não se contentou com o que muitos de nós somos apaixonados. Não tenho nada contra, senão a favor, os nossos ministros angelicais, os anjos. Eu amo os anjos do Senhor. Eu amo os anjos do Senhor. Mas eu não fico muito alegre com a presença de anjos. Eu fico alegre com a presença de Deus. Os anjos são nossos conservos e são espíritos ministradores enviados para ministrar para a igreja de Jesus, que somos nós, para aqueles que hão de herdar a salvação. Mas eles não são dignos de culto nem de adoração. Certa vez Deus me deu uma visão, e na minha visão eu tive a experiência de me curvar diante de um anjo
né, na visão que eu tive de Deus, e eu me curvei de um anjo, porque eu vi ele muito lindo, eu pensei que ele era Jesus. E eu ajoelhei, quando eu ajoelhei, ele me pegou pela mão e disse: não faça isso, meu irmão, eu também adoro a ele. Isso quer dizer que nós devemos adorar ao Senhor, somente ao Senhor. Glória a Deus pelos anjos, mas a nossa alegria é a presença de Deus no meio do seu povo. E Moisés então questionou com Deus, porque Deus havia até prometido que iria mandar um anjo anteriormente, um texto mais atrás, mas aqui Moisés disse: olha, Senhor, eu quero falar contigo, porque o Senhor disse que o Senhor tem achado graça, né, em mim, e tem um negócio que eu não estou conformado não. Quem é que, o Senhor não me fez saber quem é que vai conosco, né? E aí até que finalmente Deus fez essa declaração tão linda: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E aí Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Então, manter a presença de Deus hoje na vida particular e individual, e na igreja, no nosso ministério, manter a presença de Deus em meio aos desafios contemporâneos deve ser o nosso alvo, porque sem a presença de Deus nada vale a pena no que nós estamos fazendo. Se a presença de Deus não estiver conosco, nada do que nós estamos fazendo vale a pena. Primeiro ponto da mensagem: para termos a presença de Deus, precisamos ter o Deus da presença. Vou repetir: para termos a presença de Deus, precisamos ter o Deus da presença. Tem muita gente, meus amados irmãos, que adora sentir a presença de Deus. Aquele negócio: estou sentindo, estou arrepiando, estou sentindo, né? E a pessoa faz assim, é bom, é B.O., mas não é B.O., então deixa eu falar. Então às vezes a pessoa tem aquele negócio de presença e tal, está aqui na igreja, e no meio do crente ele pula, pipoca, vira piroleta, faz aviãozinho, fala em língua, profetiza e grita e vai. Parece que está tudo certo. Mas depois de na manhã, a partir da segunda-feira em diante, no dia normal, parou aquela euforia do momento. E onde está o Deus da presença? No seu dia a dia, na sua vida diária, no seu TSD, tempo sozinho com Deus. Onde está o Deus da presença na sua vida natural e normal? Porque é fácil aqui, no meio do povo de Deus, no meio do povo pentecostal, arrancar uns glórias e aleluia do povo de Deus. Não é difícil não. Só você falar a frase certa. O povo de Deus é apaixonado por Bíblia. Você falar uma frase da Bíblia, você vai arrancar glória a Deus e aleluia. Eu já vi até políticos chegar na igreja e falar uma frase bíblica e a igreja: oh, glória! A frase é bíblica. Mas para termos a presença de Deus, meus amados irmãos, em nossa vida, precisamos ter o Deus da presença.
Essa é a primeira parte da mensagem. E eu quero relembrar aqui de uma referência bíblica. Em Gênesis 17, primeiro, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão e disse: anda, anda. Aquilo não foi no dia de culto, não foi domingo à noite, não foi numa reunião específica de oração. Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, como é que está o nosso andar na presença de Deus? O nosso viver é a nossa vida. Me lembro que Jesus também disse uma frase: eu vim, disse Jesus, eu vim. Jesus é Deus, é parte da divindade, da triunidade divina, ou da trindade divina. Jesus diz: eu vim para que tenhais vida. E vida não é só na hora do culto. Vida é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na faculdade, no serviço, no trabalho, na rua, em onde nós estivermos, qualquer dia, qualquer hora, é nossa vida. E Jesus disse: eu vim para que tenhais vida. E o Deus Pai disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Amém, queridos? Vou para a segunda parte. Primeira parte, vou repetir. Para termos a presença de Deus, precisamos ter o Deus da presença. Segunda parte, ocupar-se com a obra de Deus. Ocupar-se com a obra de Deus, com os trabalhos da igreja, ensaio, construção de templo, inauguração de templo, e festa, e tudo mais. Ocupar-se com a obra de Deus, nem sempre é ocupar-se com o Deus da obra. Tem muita gente ocupadíssima na obra de Deus, que não tem tempo para o Deus da obra. Está só fazendo. Não tenho tempo nem para orar. Um dia eu encontrei com o pastor e disse: olha, pastor, eu não tive tempo nem para pegar na Bíblia essa semana. Eu estou fazendo a obra. Estou fazendo a obra de Deus, que a obra está me consumindo. Estou me deixando gastar, me desgastando como uma vela com a obra de Deus. Não tive tempo de pegar na Bíblia essa semana. Opa! Então, ocupar-se com a obra de Deus, nem sempre, meus amados irmãos, é ocupar-se com Deus da obra. Antes de ocupar-se com a obra de Deus, ocupe-se com Deus da obra. Tenha tempo para Deus. A obra de Deus é muito importante, mas o Deus da obra é mais importante ainda. E às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas da obra de Deus, que nós não temos tempo para Deus, não temos tempo para a leitura da Bíblia, não temos tempo para jejum. Tem gente que jejum para ele é na história. Eu li na história das Assembleias de Deus que Daniel Berg e Gunavim de jejuar, que já saiu de moda às vezes. Eu creio que nós precisamos voltar a falar com o Deus da obra, antes de querermos nos ocupar com a obra de Deus. Nós precisamos ocupar tempo com Deus da obra, com a leitura da Bíblia, com a oração, com o jejum, com a busca da comunhão com o Senhor, o Deus da obra. Amém, meus amados irmãos? E aproveitando um gancho que eu ouvi dos pastores aqui falando também, aprendi. A gente está aqui para aprender, sempre está aprendendo. Eu não sou igual um obreiro que lá durante os meus anos lá no Rio Grande do Sul, eu encontrei um dia
Convoquei os irmãos das congregações para uma reunião para nós fazermos um seminário sobre um determinado assunto. E aí um dos obreiros lá, auxiliares, disse assim: eu não vou não, eu já sou teólogo, fiz curso de teologia, não tenho mais o que aprender não vou lá não. E não foi. Eu disse para os irmãos: eu tenho 60 anos aprendendo e ainda me sinto uma criança e gosto de sentar e ouvir os meus colegas. Ouvi até uma criança falar, um jovem, um adolescente, um irmão. Gosto de ouvir, porque a gente ouvindo, a gente aprende. Nós precisamos ser ensinável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma coisa eu quero dizer para os irmãos: às vezes a pessoa se acha, e como nós somos pentecostais, agora eu vou falar aqui especificamente para nós que somos pentecostais, tem muita gente que pensa que porque Deus usa ele em variedade de línguas, em profecia, e usa ele para curar enfermos ou alguma outra coisa, ele é um instrumento de Deus para os dons espirituais. Ele pensa que ele é especial, que ele é melhor do que outros. Tem crente que é batizado com o Espírito Santo e que tem preconceito com o crente que ainda não é, achando-se melhor. E eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: que os dons do Espírito Santo diz da fidelidade de Deus e não da sua. Glória a Deus. Glória a Deus. Dom é carisma, dom carismático é graça, dom é dádiva, dom é presente. Se Deus te usa, é porque Ele é gracioso, não é porque você é bom, não. Bom é Deus. E eu já disse para os irmãos que quando faltou alguém para Deus usar, Deus usou a jumenta. E a jumenta, pelo que eu conheço da Bíblia, eu acho que nem existe céu e jumenta. Não sei se Deus vai levar a jumenta para o céu, mas Deus usou a jumenta. Deus usou o galo, mas não vi na Bíblia ainda que tem um céu para os animais. Mas o galo falou com Pedro lá, avisou para ele no dia que ele traiu Jesus, negando o Senhor. Então, se Deus te usa como galo para avisar alguém, ou se usa como a jumenta para repreender alguém, não se glorie. É dom de Deus, é graça de Deus. Baixa a bola e humilha, porque dons espirituais revelam a fidelidade de Deus. Deus prometeu e Deus dá ao seu povo. E os dons, nós aprendemos aqui na escola na Aircom, os dons são do Espírito Santo. Deus não dá dons para ninguém. Encontrei um camarada que disse: pastor, eu tenho os 9 dons. Eu falei: eu não tenho nenhum. Porque a Bíblia diz que Deus nos usa com a manifestação dos dons e não com o dom em si. Nós só recebemos a manifestação. A Bíblia diz que os dons são do Espírito Santo, ou seja, da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é que tem os dons espirituais. Nenhum de nós temos dons. Pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos usa, Ele nos dá. É uma dádiva, é uma graça. Amém? Vou repetir o segundo ponto da mensagem para você não esquecer. Ocupar-se com a obra de Deus nem sempre é ocupar-se com o Deus da obra. Cuidado, porque senão você vai viver numa ilusão, achando que está muito bem na fita, como diz o gaúcho, e você às vezes não está. Olha tu que está em pé, cuidado, não caia. Um dia eu cheguei na casa de um irmão no Breno e perguntei para ele assim: paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, como é que vai? Tudo bem? Ele disse para mim: com Deus tudo bem. Falei: então glória a Jesus.
Mas ele apontou para a esposa: mas com essa aí, não dá mais. Tem gente que pensa, pastor Ananias, que isso é possível. Está bem com Deus e mal com a esposa. A minha vida, a tua Bíblia diz, o apóstolo Pedro falou isso para nós, que se eu e minha esposa não estivermos de acordo, até as minhas orações são bloqueadas. Como é que o camarada diz que está bem com Deus, mas com a esposa não? E outro sim, como é que tem esposa que está enterrada até o pescoço com a obra de Deus, ocupada com a obra de Deus, e em crise de casamento com seu esposo? É jejum, é ciclo de oração, é o dia inteiro na igreja, e quando chega em casa é a quebra de prato, panela, é briga e confusão. Como é que fica isso? É um desafio contemporâneo nós mantermos a presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus, e não é essa presença na hora do culto, não, é a presença contínua de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Vou para a terceira parte da mensagem, e a mensagem tem 4 partes. Eu estou indo para a terceira. A minha Bíblia tem um versículo, e a sua também tem. E a sua também tem. Em Mateus, no capítulo de número 22. Mateus, capítulo de número 22. E o versículo de número 37. Diz assim: e Jesus disse-lhe. Quem disse, irmãos? Quem disse a igreja? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus. Vou repetir: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Versículo 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Versículo 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o versículo 40 encerra dizendo: desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os provérbios. Então não tem como a gente dizer o seguinte: eu amo a Deus, mas odeio o meu próximo. Eu amo a Deus, mas eu estou com problema com minha esposa. Eu amo a Deus e quero, sou apaixonado pelo ministério, mas eu quero divorciar. Eu vou separar da minha mulher, eu vou separar do meu esposo, porque eu quero fazer a obra de Deus, e ele não vai me impedir. Mas a Bíblia está dizendo que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o pensamento. E esse é o primeiro. E o segundo, semelhante. Quer dizer que se a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus de todo o coração, e aí está dizendo que o outro mandamento é semelhante, eu tenho que amar também ao meu próximo. Nós queremos ou não queremos manter a presença de Deus em nossas vidas? Agora eu quero dizer para os irmãos: presença de Deus pode trazer, pode provocar barulho.
Mas só barulho não é evidência de presença de Deus. Tem muito barulho por aí que não é presença de Deus. No estádio também se faz barulho. No carnaval também se faz barulho. Nas festas de bebedeira e orgia também se faz barulho. E a presença de Deus não está ali. Empolgação, entusiasmo e gritaria nem sempre é presença de Deus. A presença de Deus tem uma base, e a base da presença de Deus é o amor a Deus e o amor ao próximo. Se você é um servo, uma serva de Deus, está aqui nesta noite para adorar, e você está de mal com alguém, não fala com alguém, ou tem até vontade de matar alguém, então dá um jeito de consertar, porque não tem como essas coisas caminharem juntas. Não tem como você manter a presença de Deus e o ódio no coração contra alguém, ou a falta de perdão com alguém. Se você é servo ou serva de Deus, você tem que ser como Jesus. Jesus estava sendo esbofeteado, crucificado, cravejado, e ele abriu a boca e xingou? Não. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Esse é o nosso mestre. Então, amar o próximo, igreja, é a evidência de amar a Deus. Se eu sou casado e eu estou odiando a minha esposa, ou em conflito com ela, eu não posso dizer que amo a Deus. Falta evidência. E alguém poderia dizer: pastor Fernando, você pode provar isso para nós na Bíblia? Provo já. Vou abrir aqui na minha Bíblia eletrônica também, que eu tenho a física e tenho a eletrônica aqui. 1 de João, capítulo de número 4, e o versículo de número 20. Escute só. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Espírito Santo através do apóstolo João. 1 João 4 e 20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Que mais? Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento. De quem? Do próprio Deus. Que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Você ama a Deus, irmão? Ame sua esposa. Você ama a Deus, minha irmã? Ame seu esposo. Você ama a Deus? Ame seu filho. Você ama a Deus, filho? Ame os seus pais. Você ama a Deus, ame os seus irmãos de sangue. Você ama a Deus, ame os seus parentes. Você ama a Deus, ame a sua liderança. Você ama a Deus, ame suas ovelhas, pastor. Se nós amamos a Deus, nós precisamos amar os nossos irmãos. Se nós estamos em conflitos e em problema com os irmãos, isso quer dizer que o nosso amor a Deus está em xeque. Quem ama a Deus deve amar seu irmão. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, a Bíblia diz, não sou eu, é mentiroso. Então não existe presença de Deus sem reconciliação, sem perdão, sem amor e sem a graça que o Evangelho de Cristo trouxe por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Já estou chegando no final, porque meu tempo também já foi
E eu tenho que encerrar. Mas nós precisamos manter a presença de Deus em meio aos desafios. Então, meus amados irmãos, a presença de Deus não é aquela questão de dizer eu estou sentindo ou não estou sentindo. Sentir é muito bom, eu também gosto de sentir. É muito bom quando a gente chega num lugar que o clima está e sentir a presença de Deus. Mas a presença de Deus não quer dizer sentimento. Isaías 59, primeiro diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o seu rosto de vós. Rosto é presença, falta de presença de Deus é bloqueio causado pelo pecado. A única coisa que tira a presença de Deus da minha e da tua vida é o pecado. Não é questão de sentir, é questão de saber. Jesus prometeu aos seus discípulos quando estava indo para o céu, depois de ressuscitado: e eis que eu estarei, não, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando eu e você não estamos sentindo a presença de Deus, alguma coisa errada em nós está bloqueando. Por quê? A presença de Deus, a glória de Deus, a Bíblia diz, e os pastores aqui sabem, vocês também que são crentes da Bíblia sabem, a glória de Deus enche os céus e enche. Não existe lugar onde a presença de Deus não está. Quando ela não é sentida, ela está sendo bloqueada por iniquidade e pecado. Remove a iniquidade e pecado, e a glória de Deus se manifesta em qualquer lugar. Remove a iniquidade e pecado, e a presença de Deus se manifesta em qualquer lugar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de convicção e fé na palavra. Deus está aqui nesse lugar. Se você estiver sentindo, Deus está. Se você não estiver sentindo, Deus está. Manter a presença de Deus em meio aos desafios contemporâneos é a missão da igreja. Manter a presença de Deus. Nós precisamos manter a presença de Deus, segurar a presença de Deus. Como, pastor? Vamos tirar da nossa vida, do nosso coração, do nosso lar, da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa profissão, da nossa faculdade, da nossa escola, do nosso tempo nas redes sociais. Vamos tirar o pecado, vamos tirar a iniquidade, e a presença de Deus se manifestará onde nós pisarmos a planta do nosso pé. Se você crê nisso, se você entende isso, é para isso que nós estamos aqui, para adorar aquele que é dono da presença. Ele está aqui nesta noite. Para concluir a quarta parte da missão, ou da mensagem, que é também a minha missão aqui: manter a presença de Deus é andar no Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo de número 16, a Bíblia diz o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Se nós estivermos ligados com o Espírito Santo, nós não iremos cumprir a cobiça ou os desejos de nossa carne.
E se fizermos isto, nós estaremos mantendo a presença de Deus em nós. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses mais de meio século que a gente está estudando a Bíblia, não é? E ouvindo a palavra de Deus com homens de Deus e também estudando a palavra do Senhor. Carne, que a Bíblia está dizendo aqui, cumprir com a concupiscência da carne, não é carne e corpo, é carne e natureza pecaminosa. Alguém bate no corpo e diz: mas esse corpo nosso não vale nada, isso não vai para a terra, a carne não vale nada, batendo no corpo. Mas a Bíblia diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Corpo de crente não é carne, corpo de crente é templo do Espírito de Deus, é habitação do Espírito Santo. Carne na Bíblia é natureza pecaminosa, são desejos carnais que devem ser contidos, repreendidos e sufocados debaixo da unção do Espírito Santo e do poder da obediência à palavra de Deus. Tem muita gente que está escondido nessa frase: pastor, a Bíblia mesmo diz que a carne é fraca. A carne que é fraca é a natureza pecaminosa, mas o corpo do crente é morada do Espírito Santo, igreja. Eu encontrei um obreiro que disse para mim o seguinte: pastor, é difícil demais ser crente jovem. Coitado dos jovens, tem tantos pratos que o inimigo oferece, pastor. Com os pratos de hoje, é difícil o jovem ficar na igreja. Tem que arrumar alguma atração para o jovem ficar na igreja por causa dos pratos. Mas se você lê na sua Bíblia, a palavra de Deus é assim. João escrevendo: eu vos escrevi, jovens. Eu vos escrevi, jovens. Eu vos escrevi, jovens. Onde estão os jovens aqui da igreja? Moça de rapaz, jovens, faz assim, amém. A Bíblia diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A carne é fraca, isso é mensagem do diabo. A carne é fraca, mas nós não vivemos da carne, nós vivemos do Espírito. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já venceste do maligno. Onde está o povo que assim crê e pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Se tem alguma coisa bloqueando a tua comunhão com Deus, retire da tua vida a iniquidade hoje. Retire da tua vida o pecado hoje. Retire da tua vida a pornografia hoje. Retire da tua vida toda a imundícia hoje. Peça a Jesus: me lava no teu sangue, me purifica no teu sangue, e o Espírito de Deus vai te encher, vai te fortalecer, e a presença de Deus se manifestará em tua vida. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A evidência da presença de Deus na vida do crente. Olha, eu sou pentecostal e a Bíblia diz que nós temos que buscar os dons espirituais com zelo. Busca os dons, busca o batismo com o Espírito Santo, busca os dons de revelação, busca os dons de curar, busque os dons espirituais. Pode buscar os 9 dons do Espírito Santo. Busque interpretação de língua, variedades de línguas. Busque os dons, são coisas maravilhosas, mas o que determina a presença de Deus na tua vida não são os dons espirituais, é o fruto do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22, quando diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito Santo é amor. Ame a tua família, ame a tua igreja, ame o mundo perdido,
Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a volta de Jesus Cristo. Ame a Bíblia, ame a oração, ame a obra missionária. O amor é fruto do Espírito Santo. O que mais? O gozo. Seja um crente alegre, cheio de gozo. Não coloque a tua alegria nas coisas desta vida. Tenha o gozo do Espírito Santo enchendo a tua vida. Tenha a alegria do Espírito Santo enchendo o teu ser. O que mais? A paz. Não se meta em confusão, não se entre em problema, não se entre em conflito, porque o fruto do Espírito é paz, paz com Deus, paz uns com os outros, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Longanimidade, seja longânimo. Benignidade, seja benigno. Bondade, deixa que a bondade de Deus envolva a tua vida. Fé, e fé aqui é fé de fidelidade. Seja fiel a Deus, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel aos seus pais, seja fiel à sua igreja, seja fiel à sua liderança. Fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Isso aqui é fruto do Espírito, e isso aqui evidencia a presença de Deus na vida do crente. Não adianta a pessoa ter muitos dons espirituais e ser um causador de confusão na igreja. O que nós precisamos é de pessoas cheias do fruto do Espírito Santo, para que possa manifestar a presença de Deus na vida do seu povo. O profeta Eliseu do Antigo Testamento nem era batizado com o Espírito Santo, mas alguém disse: vejo que esse homem que passa por nós é um homem de Deus, porque o fruto do Espírito Santo se evidenciava na sua vida. Se coloque em pé, igreja de Jesus Cristo, nesta hora. Meus irmãos do sonho, Deus os abençoe, viu? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e te podes ouvir. Aonde está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em dia especial, trocou meu coração por um novo coração.
Nós paramos por aqui, Senhor, mas o Teu Espírito Santo é poderoso para continuar falando, para continuar ministrando, para continuar agindo, para continuar operando.